Fala galera, professor Joades aqui com vocês no nosso projeto Terceirão Não Tira Férias, tá? Plataforma Gonçalves Dias. Dando continuidade, assunto termologia, questão da apostila, número 3, ok? Vamos para o slide? Para preparar uma sopa instantânea, uma pessoa aquece um forno de micro-ondas. Uma pessoa aquece em um forno de micro-ondas 500 gramas de água em uma tigela de vidro de 300 gramas. A temperatura inicial da tigela e da água era de 6 graus Celsius. Com o forno de micro-ondas funcionando a uma potência de 800 watts, a tigela e a água atingiram a temperatura de 40 graus Celsius em 2 minutos e meio, 2,5 minutos. Considere que os calores específicos do vidro e da sopa são, respectivamente, 0,2 caloria por grama grau Celsius e 1 caloria por grama grau Celsius. E que 1 caloria equivale a 4,2 joules. Beleza, turma? Então, eu anotei todos os dados aqui para vocês, para isso servir de parâmetro para a gente resolver. Olha só, a questão fala de quê? Primeiro vamos comentar o assunto, né? Qual parte da termologia essa questão se refere? Percebam que é aquecer alguma coisa. Então, aquecer, variar temperatura com o fornecimento de calor, é um assunto da termologia que nós chamamos de calorimetria. Mais precisamente, calor sensível, que é o calor que provoca a variação de temperatura. Para fazer essa continha, tem uma fórmula peculiar, que é essa aqui, ó, quantidade de calor sensível, repetindo, é o que provoca a variação de temperatura. É igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura que o corpo vai sofrer. Por isso, ó, que é o calor sensível, que provoca a variação de temperatura. Então, esse calor vai fazer o quê? Provocar variação de temperatura. Depende de quê? Da massa do corpo, que está sendo aquecido. Depende desse Czinho bem aqui, que chama calor específico. Esse calor específico é um valor que depende da substância. Por exemplo, para a água, o calor específico é um dos maiores que tem, que é 1. Ah, mas, Joadson, 1 não é tão grande assim. Em comparação aos outros, 1 é muito grande, tá? Vejam que a tigela deve ser feita de um material porcelana ou alguma coisa. Olha o calor específico da tigela aí, turma. 0,2 caloria por grama grau Celsius, tá? Então, esse Czinho aqui nós chamamos de calor específico. E o ΔT é a variação da temperatura. Foi colocado em um forno de micro-ondas uma tigela com água. Então, esse forno de micro-ondas ele vai aquecer tanto a tigela quanto a água. E o que o exercício diz? Ó, a massa da tigela, 500 gramas, a massa da água, 500 gramas, a massa da tigela, 300 gramas, e as duas estavam bem geladinhas, estavam a 6 graus Celsius. A potência do forno de micro-ondas é de 800 watts. O que isso significa? Que esse forno de micro-ondas, quando está funcionando, ele fornece para esse conjunto tigela-água 800 joules de calor a cada segundo. O watts é o mesmo que joules por segundo, tá? Então, esse forno de micro-ondas vai fornecer para esse conjunto 800 joules a cada segundo. Temperatura final, 40 graus Celsius. O tempo de aquecimento, 2 minutos e meio. Aqui tem os calores específicos. E aqui um dado importante que eu li e está aqui escrito, que a gente chama de equivalente mecânico do calor. É saber uma caloria vale quantos joules. Geralmente é isso, 4,2, alguns exercícios consideram 4, outros 4,125. Então varia um pouquinho, mas fica em torno de 4, alguma coisinha, tá? Para esse exercício a gente vai considerar 4,2. Então o que eu percebi? Que esse forno de micro-ondas, ele aqueceu tanto a água quanto a tigela, tá? Beleza. Ah, e falta continuar aqui para saber qual é a pergunta, né? Então vamos lá ainda para o slide. Então assim, ó,
que percentual aproximado da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertido em calor para o aquecimento. Beleza. Então assim, ó, gente, ele quer saber qual a porcentagem dessa potência, desses 800, qual a porcentagem foi utilizada para aquecer realmente a água. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular quanto calor foi utilizado para aquecer a água e a tigela. Tá bom? Então vamos para essa primeira etapa. Ó. Então, ó, essa é a fórmula que a gente vai usar, tanto para a água quanto para a tigela. Certo? Então vou botar assim, ó, quantidade de calor total. É a quantidade de calor para aquecer, vou botar aqui para não ficar muita dúvida, ó, sensível. É a fórmula. Quantidade de calor total. Aqueceu o que, gente? Aqueceu a água mais a quantidade de calor para aquecer a tigela. Tá? Vou botar TI aqui, de tigela. TIG, para ficar bem legalzinho, tigela, tá? Então, quantidade de calor total. Igual. A formulazinha para água, ó, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura que a água sofreu. Mais. Agora para a tigela, ó, massa da tigela, calor específico da tigela, variação de temperatura que a tigela sofreu. Eu não vou diferenciar essas duas, é porque elas estavam juntas, elas sofreram a mesma variação de temperatura. Ok? Vamos substituir os valores. Quantidade de calor total que essa água, que esse micro-ondas forneceu para o conjunto vai ser massa da água, 500 gramas. Calor específico da água, turma, 1 caloria por grama grau Celsius, 1. E a variação de temperatura? Temperatura inicial, 6, temperatura final, 40. Então, eu vou calcular bem aqui. Qual é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Vale para as duas, hein? Variação de temperatura, para as duas quem? Para a água e para a tigela. Temperatura final, 40, menos a inicial, que é 6. Então, ambas sofreram uma variação de 34 graus Celsius. Tá? Então, aqui, vezes 34. Mais massa da tigela, 300. Calor específico da tigela, 0,2. Variação de temperatura, 34 também. Vamos ver qual foi a quantidade de calor total aí. Então, vai ser 500 vezes 1 vezes 34. Isso aqui, se a gente fazendo a continha aí, deve dar 17 mil. Mais, nossa continha aqui, ó, 300 vezes 0,2, isso dá 60. 60 vezes 34, 2040. Isso aqui, gente, dá um total de 19 mil... Opa, vou botar aqui embaixo para ficar melhor. Quantidade de calor total vai ser igual a 17 mil mais 2.400, 19.400, ou 19.040. 17 mil mais 2.040, 19.040. Calorias, tá? Por que foi calorias? Porque nós usamos aqui, ó, o calor específico em calorias, a massa tem que estar em gramas e a variação de temperatura utilizamos em graus Celsius. De novo, quantidade de calor tem que estar em calorias, a massa tem que estar em gramas e a variação de temperatura em graus Celsius. Foi isso que utilizamos. Por isso que a resposta deu em calorias. Mas para a gente calcular a potência utilizada nessa etapa, nesse aquecimento, tem que estar em watts, porque aqui, ó, a potência total aqui está em watts, para poder fazer essa comparação. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, que o watts é o que mesmo? Joules por segundo. Logo, a gente vai ter que transformar de calorias, que é uma unidade de medida de calor usual,
para a unidade de joules, para a unidade do sistema internacional que é joule. Como é que faz para realizar essa transformação? É só multiplicar por 4,2, tá? Como ele disse, ó, uma caloria é 4,2 joules. Então, vamos multiplicar por 4,2, ó, vezes, vou fazer de outra cor aqui, botar vermelho, vezes 4,2. Isso aqui vai ser igual a 79.968 joules. Deixa eu frisar aqui para vocês de vermelho, que é para vocês saberem que foi feita essa transformação. Olha só, multiplicar por 4,2 só para a resposta ficar em joules, tá bom? Beleza. Eu quero explicar um negocinho para vocês, ó. Vamos pensar junto comigo aqui. Forno de micro-ondas, coloquei a tigela e dentro tem água. Liguei o forno, botei 2 minutos e meio, liguei. Esse forno vai jogar calor nesse conjunto, nos dois, tá? Só que esse calor, ele não é 100% aproveitado. O forno, por dentro, ele vai esquentar, ou seja, tirou um pouquinho do calor que era para aquecer o conjunto e aqueceu o próprio forno. Esse calor ele vai ser perdido em algumas partes, tá? Ele não é 100% aproveitado. Essa potência aqui de 800 é a potência que o forno vai fornecer para o sistema, mas isso não vai ser totalmente aproveitado. Como ela é a potência toda que ele vai fornecer, bora botar um apelido nela aqui, potência total, tá? O que realmente é utilizado, a gente chama de potência útil. Utilizado para quê? Qual foi a finalidade aqui? Aquecer a água. Então a gente vai calcular a potência necessária, a potência que foi realmente utilizada pelo conjunto para sofrer o aquecimento. Fórmula de potência. Potência é, em termos gerais, a quantidade de energia dividido pelo tempo. Que energia nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de calor. Então, aqui foi o calor utilizado para aquecer o conjunto dividido pelo tempo. Tá? Bora fazer essa continha agora? A nossa potência, agora sim, Joadson, que potência é essa? A potência realmente utilizada, realmente aproveitada para aquecer tigela e água. Tá? Então, é a potência útil. Lembra que a potência total vale quanto? 800, mas desse 800, um pouquinho é desperdiçado para o ambiente. Tá? Não consegue ser totalmente absorvida pelo conjunto. Dos 800, um pouquinho é desperdiçado. Mas o que realmente foi absorvido de calor foi isso. Em quanto tempo? 2 minutos e meio. Se pegarmos o calor absorvido e dividirmos pelo tempo, a gente tem a potência realmente aproveitada. Bora botar o apelido nela aqui? Útil. Potência útil, tá? Esse uzinho aqui é de potência útil. Beleza. Bora fazer a nossa continha aqui. Calor, 79.968 joules. Vocês lembram ali que eu falei que esses 800 era joules por segundo. Então, a quantidade de calor tem que estar em joules e o tempo tem que estar em segundos. Só que são 2 minutos e meio, 2,5 minutos. Para transformar para segundos, como faz, turma? Multiplica por 60. Tá? Então, a nossa continha aqui, potência útil, vai ser igual a 79.968 dividido por 150. Certo? Então, fazendo essa continha aqui, continuando, a nossa potência útil vai ficar em torno de 553,12 watts. Tá? Essa é a nossa potência útil. Beleza? Ok, o que ele quer saber? Qual é a porcentagem, vamos para o slide rapidão, para saber o final,
que porcentagem aproximada da potência usada pelo micro-ondas é efetivamente convertida em calor para o aquecimento. Quanto que foi realmente aproveitada? O que isso significa? Ele quer saber qual é o rendimento, é exatamente essa parcela do total que foi aproveitada. Vamos para a fórmula de rendimento aqui rapidão, ó. Como é que calcula o rendimento? Rendimento é a potência útil dividido pela potência total. Essa é a nossa formulazinha de rendimento. Vamos para a conta. Nosso rendimento vai ser potência útil, 553,12, dividido pela potência total que está lá, ó, 800. Olha só, terminando aqui nossa questão, o nosso rendimento, se nós fizermos essa conta, vai dar 0,667. Qual é a unidade de medida ali? Não tem, já que é a razão entre duas grandezas iguais. Então aqui, ó, seria o watts e o watts. Aí dá uma cancelada, não tem unidade de medida, a gente chama isso de adimensional. Resposta seria essa. Porém, se você quiser em porcentagem, ó, multiplica por 100 para ficar expressa em porcentagem. Então, isso aqui vezes 100, botar até menorzinho aqui, ó, dá 66,7%. Então, terminando aqui, mais uma questão, resposta 66,7%. Vamos para o vídeo, vamos para o slide, letra D, ok? Gente, encerramos aqui mais uma questão, espero vocês na próxima, tá? Tchau, tchau, até mais.